Uma boa noite a todos, meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, para a nossa reunião de estudos e de assistência espiritual da Casa de Isaac Lima. Estamos agradecidos por esta oportunidade desta noite, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nosso ambiente. Nós vamos dar início à nossa reunião, fazendo a nossa prece inicial, mas antes vamos ouvir a página de preparação que será feita pela nossa irmã Gerlane. Em seguida faremos a nossa prece. Do livro Calma, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Nos encargos da vida. Recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptar-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura no ideal superior que abraçamos, é norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Bem, meus irmãos, que possamos unir os nossos pensamentos em oração. Deus de amor e de infinita bondade, Jesus, amigo mestre, companheiro de todas as horas. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos para mais esta noite de estudos e de tratamento espiritual. Te agradecemos desde já pela oportunidade desta noite e te pedimos, Senhor, o amparo necessário para cada um de nós aqui presentes, encarnados, e também para os nossos irmãos desencarnados que já estão conosco e que vieram também aprender. Estamos felizes, Senhor, e também te pedimos o amparo necessário aos irmãos que neste momento se encontram nas ruas, nos hospitais, aqueles que se encontram nos asilos, nas prisões, que todos neste momento, Senhor, recebam as boas vibrações e o amparo necessário às suas necessidades. Pedimos, mestre amigo, o amparo e a proteção a cada companheiro que trabalha no bem, os nossos amigos, irmãos da Casa de Isaac Lima, para aqueles que estão aguardando para a aplicação do passe à distância, que possa dar o melhor para que cada irmão, cada irmã que por aqui passar, possa receber todo o alívio que aqui veio buscar. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção aos nossos familiares, aos nossos amigos, para aqueles que neste momento ainda têm diferenças conosco, que possam também, Senhor, ser amparados, que possam seguir a sua jornada em paz. Pedimos, mestre amigo, o amparo e a proteção aos irmãos de outras nações que neste momento passam por dificuldades, por situações de guerra e de fome, que cada um, Senhor, receba também as boas vibrações que ora nos envolvem.
Pedimos, mestre amigo, amparo e proteção à equipe espiritual que coordena os trabalhos, para que tudo possa acontecer em paz e harmonia. Pedimos também, Senhor, o amparo à nossa irmã Carla, que fará o estudo desta noite, que ela possa ser intuída pelos seus mentores, que a mensagem possa chegar até nós, nos esclarecendo, nos dando a força necessária para superar as nossas dificuldades. E assim, mestre amigo, confiantes no seu amparo e na sua misericórdia, com a sua permissão, que possamos iniciar a nossa reunião em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o tema do nosso estudo hoje é Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas. Referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 6 e 7. Está a cargo desse estudo a nossa irmã Carla Maia, que possamos ter todos uma boa noite, um bom estudo. Boa noite, meus irmãos. Vamos para mais uma noite de estudo, de esclarecimento, de reflexões dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nessa noite de hoje, nós vamos fazer o estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Destinação da Terra, causa das misérias humanas, que é o item 6 e o 7. Item 6. Muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que a de um lugarejo em relação à de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Item 7. Faríamos uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se apenas os julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes. Num hospital, vêm-se somente doentes ou estropiados. Numa prisão, vêm-se todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é pálida, fraca e enferma. Pois bem, que se considere a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E então se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, já que não se enviam a um hospital pessoas que estão bem de saúde, nem às casas de correção os que não fizeram mal. Acontece que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares prazerosos. Portanto, do mesmo modo que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, também toda a humanidade não está na Terra. Ora, assim como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a Terra para mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais
ou tenha resgatado as suas penas. Bom, meus irmãos, agora vamos para nossas reflexões, né? Aqui no texto, né, Kardec diz, né, que, né, faz uma reflexão sobre a humanidade, né? É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade. Bom, então vamos lá às nossas reflexões. Só existe a Terra como um mundo habitável, né, para os espíritos, só é a Terra? Bom, o título, né, do texto é Há muitas moradas na casa de meu pai. Bom, nossos estudos, né, que já fazemos, né, a gente sabe que existem muitas moradas, existem muitos planetas, né, e todos eles são habitáveis, né, dependendo do grau de evolução que já se encontra o espírito. Mais primitivo, né, mais sendo o mundo de provas e regeneração como a Terra, mais evoluídos como os mundos felizes, né, no topo os mundos celestiais, né. Então, nós sabemos, né, que existem vários planetas, né, e os espíritos, né, povoam todos esses planetas, né. Tanto que pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos, bem menos do que a de um lugarejo em relação à de uma grande nação. Portanto, a situação material moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam, né? Então, ou seja, cada planeta habitado, né, ele tem suas características de acordo com os que estão habitando, né? Os espíritos que lá se encontram, a população que lá se encontra habitável, né? Então, assim, a Terra é um mundo de provas e expiações, porque os espíritos que aqui se reencarnaram na Terra, que, né, eles precisam, né, ajustar, eles precisam progredir, eles precisam progredir moralmente, né? Eles precisam combater as suas más tendências. Por isso, né, nós temos a Terra como um mundo de provas e expiações, né? E temos as características desse povo que aqui habita, não é verdade? Então, ele diz, né, que a Terra não é o único planeta habitado, né, nesse sistema, né? Ele deixa isso bem claro aqui nesse texto que ele quis dizer, né? A Terra nos foi destinada por Deus para nos redimir e poder avançar no progresso espiritual. Isso é claro para todos nós. Assim como a felicidade se encontra nesse planeta da Terra? Não se encontra, né? Ele se encontra em planetas, no planetas felizes, né? Acima da Terra, né? Quando o espírito, né, que aqui se encontra encarnado, ele consegue, né, progredir, consegue combater suas más tendências, consegue progredir moralmente, ele já vai para um mundo melhor que a Terra, que é o planeta de provas e expiações, que tem as características conforme a população que aqui o habita. Olha um pouquinho nesse Enfoques Doutrinários, que ele fala muito bem da destinação da Terra, né? Vista em seu conjunto, a humanidade terrena é composta, em sua maioria, por espíritos ainda pouco amadurecidos, donde o egoísmo e a ignorância, o vício e a violência tão presentes entre nós. Olha o que nós acabamos de falar. A característica, né, do povo é a característica daquele planeta habitado. Para educar-nos, entidades enobrecidas descem frequentemente ao nosso convívio, através da reencarnação, né? Olha a oportunidade, né, que Deus nos dá aos espíritos de reencarnarem para o quê? Para evoluírem, né? Antes de nós chegarmos aqui aos planetas que nós vamos habitar, nós escolhemos o que a gente vai passar, né? Então, se a gente tem que depurar esse espírito, a gente vai escolher algumas provas, né? Para passarmos, para que a gente possa depurar esse espírito, que a gente possa evoluir moralmente esse espírito. Assim promovendo o progresso em todos os campos da atividade e do relacionamento humanos.
As mudanças no terreno moral, contudo, são lentas, donde os aspectos difíceis acima enumerados. Aí vem por que nós temos que fazer várias, né, encarnações, reencarnações, não é isso? Por quê? Porque esse progresso, né, moral, ele não é um progresso que a gente consegue da noite para o dia, né? Com certeza, em uma encarnação, você não vai conseguir depurar o seu espírito, né, de todas essas mais tendências, né, que a gente traz e que a gente vem depurar quando a gente reencarna, que a gente, né, escolhe essas provas que vamos passar aqui nessa encarnação. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós vamos, né, a gente pensa, escolhe uma passagem nessa encarnação, né, como vamos fazer aquela passagem, e chegamos aqui, nós temos o livre-arbítrio, fazemos outras escolhas, que na maioria das vezes não foi aquelas escolhas que fizemos quando lá estávamos, né, no plano espiritual. E aí a gente ia seguir um caminho para, né, buscar essa reforma íntima, não conseguimos e Deus vai fazer o quê conosco? Vai nos dar uma nova oportunidade de reencarnar novamente até a gente conseguir, né, a evolução espiritual e conseguir habitar um outro mundo, né? A constatação dessa realidade parece contradizer as afirmativas religiosas sobre um Criador de inteligência e bondade supremas. Realmente, as leis físicas funcionam com absoluta exatidão e os ecossistemas revelam admirável equilíbrio. A vida humana, no entanto, se caracteriza por conflitos e agressões ao próprio homem e à natureza, como se não existissem normas para orientá-la, estando nossos destinos ao sabor do acaso. Esse quadro absurdo, incompreensível sem o conhecimento da reencarnação e da lei de causa e efeito, fez com que muitas pessoas recusassem a ideia de Deus, adotando o ceticismo ou o materialismo, chegando algumas a afirmar, ironicamente, que se a criação era obra divina, teria ocorrido alguma falha no tocante ao homem para que chegássemos a essa situação deplorável. Concluíam, então, que a espécie humana bem triste coisa é. Acerca dessa questão, a doutrina espírita oferece um panorama muito mais amplo, esclarecendo que a população terrestre representa apenas parcela ínfima na humanidade. A humanidade é todo aquele, né, ser que é dotado de razão, né? Que é constituída por todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis planetas do universo. Então, meus irmãos, não vamos pensar que a humanidade, né, humanidade, que aí nós pensamos aqui nessa matéria, né, que é somente a Terra que tem a humanidade, né, desses seres dotados de razão. Não. Ela está espalhada em todos os outros mundos, né? Esses outros que a gente acabou de falar. Então, não é somente a Terra que tem essa humanidade, não. Né? O que é a humanidade? Seres dotados de razão, para a gente não confundir, né? A situação material e moral da população terrena nada tem de espantoso se levarmos em conta a destinação da terra e a natureza daqueles que habitam. Olha o que nós falamos logo no início, né? Qual é a destinação da terra? Mundo de provas e expiações. Quais são as características dos seres dotados de razão que aqui chegam? Que vem aqui resgatar, né? Resgate, não gosto dessa palavra. Que vem aqui passar pelas provas para o quê? Melhorar, depurar aquele espírito, buscando sempre a reforma íntima e reforma moral, né? Nosso orbe se inclui na categoria dos mundos de expiação e provas, cujos habitantes
tendo já conquistado algum desenvolvimento da inteligência, se mostram ainda rebeldes ao cumprimento das leis divinas, donde entre nós as aflições superarem as alegrias. Tal situação, contudo, é transitória, de vez que os mundos mudam de condição à medida que seus habitantes se melhoram em virtude da lei de progresso. Dia virá, portanto, e cabe-nos trabalhar pela sua chegada, em que nossa residência planetária se tornará um orbe de regeneração, onde os homens serão ditosos porque nele imperará a lei de Deus. Bom, meus irmãos, até então, a gente, comete esses erros, a gente comete essas dificuldades e temos que retornar para ajustar, essas provas, é porque a gente se afasta das leis de Deus, né? E aí a gente tem que vir para buscar o quê? O amor, a caridade, o perdão, né? Combater o orgulho, a vaidade. E é por isso que a gente volta sempre para progredir. Então, não é uma, nem duas, nem três reencarnações que nós iremos passar. Nós iremos passar por milhares de reencarnações até a gente conseguir, chegar a esse, vamos para os mundos felizes, de regeneração, mundo feliz e depois nossos mundos celestes, né? Mas para chegar lá no celeste, a gente tem que passar por muitas e muitas reencarnações. Nós temos que lutar contra nossas más tendências, temos que fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, o estudo, o estudo do Evangelho, fazer as preces, combater as nossas más tendências através da caridade, que a caridade é o quê? É o amor em ação. O que Jesus veio fazer aqui para nos ensinar? Que Jesus é modelo e guia. Ele não precisava passar aqui na Terra, reencarnar aqui para ajustar nenhuma má tendência, como nós temos que passar. Deus, enviou, esse modelo e guia, que é Jesus, para que pudesse nos ensinar a lei do amor a todos nós, Então, ele deixa aqui todo esse histórico, toda essa história da lei do amor, através das parábolas, através dos ensinamentos que ele fez a seus discípulos, aos apóstolos, e nós temos que combater essas nossas más tendências. Quem são essas más tendências? Orgulho, a vaidade, são muitas más tendências que nós temos que combater. E por mais que nós estudemos, volta e meia, nós nos deparamos com situações que vêm nos testar mesmo. E na maioria das vezes, meus irmãos, vamos ser sinceros, a gente vibra malzinho mesmo, a gente deixa que o orgulho nos supere, Nós deixamos que a nossa vaidade, entre, e aí a gente já sabe, a gente já consegue distinguir que a nossa vaidade e o nosso orgulho, já conseguimos distinguir. Mas, a gente precisa ainda muito, lutar muito contra essas nossas más tendências, E a melhor coisa que a gente pode fazer para lutar contra elas é o quê? É a caridade, Que é o amor em ação e através do amor. O amor supera qualquer dificuldade e é isso que a gente precisa. E a gente só consegue encontrar tudo isso estudando muito, através da prece, que a gente consegue começar a colocar em prática, o que Jesus veio nos ensinar, Deus não fez, não nos criou para sermos pessoas más, homens maus, Deus nos criou para, simples e ignorantes, não é isso? Então, nós é que fomos, em busca do quê? Do bem, E nós fomos nos desvirtuando. E é por isso que ele leva, Jesus até a Terra para trazer, esse amor, mostrar,
o amor em prática, que ele coloca Jesus aqui, né, como modelo e guia para que a gente possa entender, porque Deus não nos criou para ser maus, em hipótese alguma. Deus não nos castiga de jeito algum, né? E nós é que temos o nosso livre-arbítrio, né? E sabemos das leis de causa e efeito, e vamos errando, enquanto nós não conseguimos encontrar, né? E começar a colocar as leis de Deus em prática, nós vamos sempre para o caminho que não éramos para tomar, né? E aqui que Kardec ele coloca aqui no texto, né? Que a Terra, né? É um hospital, é uma escola, ela é o presídio, né? Ele coloca vários exemplos aqui, e ele coloca, né, que o doente, né, ele entra, a pessoa vai para o hospital porque ela está com a saúde debilitada, né? Ela está doente. Então ela chega nesse hospital e ela começa um tratamento. Olha o comparativo, né, da Terra, né? Nós chegando à Terra e o doente chegando ao hospital para um tratamento. E aí ele faz todo o tratamento, né, depurando, né, toda a doença, né, que ele se encontra. E aí quando ele se sente, né, quando ele já está, né, são, né, daquela doença, o que acontece com ele? Ele sai do hospital, não é verdade? A pessoa que comete um delito, ele é preso, vai para o presídio. E aí, quando ele consegue, né, superar, né, consegue pagar ali aquele tempo, né, ali dentro da cadeia, né, do presídio, quando ele consegue, né, ajustar, né, tudo aquilo que ele fez de errado lá, né, perante a justiça, o que acontece com ele? Ele consegue sair da prisão. Então, o que Kardec também coloca aqui, né, nessa parte aqui, no Destinação da Terra, causas das misérias humanas. Ele coloca a mesma situação. Quando o espírito conseguir, né, ele vai ficar eternamente nesse mundo de provas e expiações, o espírito vai ficar eternamente no mundo ali primitivo? Não vai. Ele, conforme ele vai, né, evoluindo, né, conseguindo combater suas más tendências, conseguindo, né, evoluir mesmo, né, e fazendo essa reforma íntima e moral, ele já começa a ir para um outro mundo, né? Se ele está no mundo de provas e expiações, ele vai para o mundo de regeneração, que a Terra também já está passando por essa reforma, porque os mundos também não são eternos, eles também vão passando pelas reformas, né? Nada é eterno, né? Tudo é mutável, nada é imutável, tudo é mutável. E a Terra também vem passando por essas mudanças, né? E até atingir o mundo de regeneração. E o espírito também, né? Pode até um dia voltar para cá, né? Quando ele conseguir, né? Já, né? Se depurar e já se conseguir sair dessas más tendências deles, ele já pode não mais voltar mais para o mundo de prova e expiação e ir para o mundo de regeneração. E se a Terra já tiver chegado já a se transformado, né? Mudado para um mundo de regeneração, esse espírito vai poder chegar também aqui na Terra, nesse mundo de regeneração. Então, assim, nada é eterno, né? Deus nos dá essa chance. Nada é eterno, por quê? Porque Deus nos dá essa oportunidade, chance não, oportunidade, através das reencarnações, para que nós possamos evoluir e ter esse progresso. Porque qual é o objetivo nosso, das várias reencarnações que vamos ter? É o quê? É atingir o bom, o amor, o topo, né, do espírito perfeito. É o espírito perfeito, né? Depurado de todas as más tendências, de todas as coisas ruins, né? Onde o bem vai, né? Ele é o que predomina naquele mundo, né? Quando o espírito ele consegue se depurar de todas essas más tendências, ele vai para aquele mundo, né? Que é o mundo celeste, que é o que está, né? É o topo, né? Onde é o bem, que é o bem, aqueles, né? Os espíritos, né? Que são bem, né?
aqueles, né, que estão bem depurados, né? E assim, né, os espíritos felizes também, o bem, né, que já predomina, né? É o que predomina em tudo. Então é isso que Deus quer, é que a gente consiga chegar a esse patamar, né, do progresso, né, e a gente não precise mais, né, passar por esses mundos, né, primitivo, mundo de prova e expiação, e a gente consiga aí, né, se depurando e progredindo, né? Então, assim, para Deus tudo, né? Ele dá essas oportunidades para que possa ter essas mudanças, né? Para que até os planetas, né? Esses mundos também consigam, né? Evoluir, até chegar ao topo máximo, né? Que é o mundo celeste. É isso? Então, meus irmãos, vamos lá para mais um aqui no Consolador. Ele vai falar, né, da felicidade na Terra, que a gente acabou de conversar. Na pergunta 240 do livro O Consolador, de algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém a felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Tá vendo, meus irmãos? É aqui nesse globo terrestre que nós vamos edificar essas bases, né? Através do trabalho e do sacrifício. Bom, então é aqui que vai dada a oportunidade de fazermos melhor para, né, ter, conseguir, né, superar. A gente vive num mundo muito... A Terra é um mundo muito materialista, né? Nós trabalhamos em busca de quê? Do dinheiro, né? Do valor, né? Para que nós consigamos o quê? Comprar, custear, né? É a roupa, é a comida. E assim, é um mundo muito materialista. Muitas vezes, né? Eu, às vezes, me pego assim, e isso já virou banal pra gente, né? Essa correria, corre daqui, corre dali, isso já banalizou. E, de repente, tem um certo dia da nossa vida que a gente vai admirar a natureza. E é tão engraçado quando nós conseguimos aqui, né? Admirar aquele dia, a natureza, o céu que está lindo, as árvores que estão floridas, o mar que está muito azul. Nesse dia, a gente começa a pensar nas outras coisas, né, da nossa vida, né? E a gente pensa assim, nossa, é tão simples, né? A gente não precisa pagar para ver o mar. A gente não precisa custear para ver o céu azul, como, né? E a gente não precisa fazer nada para ver aquele... Agora a gente está naquela época, né, tudo rosa, né, os ipês rosas, né, estão cheios de ipê rosa. Daqui a pouco vão ser os ipês amarelos florindo, né? Estamos entrando na primavera. E aí quando a gente olha esses ipês, quando a gente vai passando nas estradas, a gente fica encantado, né? E aí nessa hora a gente pensa, nossa, não custa nada a gente, né? E como o nosso espírito fica assim, tão feliz de ver aqueles momentos, aquelas figuras, né? Aqueles quadros, né? Porque são aquelas paisagens, são os quadros, né? E que Deus, né, nos proporcionou aqui a gente olhar, né? E aí a gente vê que é tão simples, mas aí a correria, você vai para o trabalho, você vai não sei para onde, aí você já esquece aquela árvore linda que você já passou hoje na estrada, quando você estava indo trabalhar, toda florida. E é assim, né? A Terra é assim, né? Porque é muito materialista, né? Aí vamos para a outra pergunta aqui no livro Consolador. A pergunta 241.
onde o maior auxílio para nossa redenção onde o maior auxílio para nossa redenção espiritual? No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva. A dor é sempre o elemento amigo e indispensável, e a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito, né? Então, onde é que está esse maior auxílio para a nossa redenção espiritual? É dentro de nós mesmos, né? E nós temos que buscar isso dentro de nós, né? Não está aqui fora não, está aqui dentro. Nós temos que buscar aqui dentro a nossa reforma íntima, porque quando nós mudarmos aqui dentro, nós mudamos o mundo, não é verdade? Nós vamos fazer esse mundo ser muito diferente, né? Nós não vamos mais bater o levou, não é verdade? Nós não vamos mais fazer, né? Isso, não, ele fez comigo, eu vou fazer também. Não, nós vamos começar, quando nós buscarmos essa nossa reforma íntima, né? Aqui dentro, nossa reforma interior, nós já vamos fazer igual a Jesus. Nós já não vamos mais revidar, porque nós ainda revidamos muito. Nós ainda nos regozijamos quando alguém nos faz alguma coisa de ruim. A gente fala, a roda gira, tá lá, ó, tá pagando. Viu, fez comigo, tá pagando. Não fazemos muitas vezes, agora a gente nem fala mais, né? Por conta de todos os estudos que nós fazemos, né? Nós já não falamos mais, mas muitas vezes nós pensamos, né? Não falamos, não verbalizamos, mas pensamos, né? Pensamos que, nossa, olha o que ele fez comigo, tá lá, olha o que ele tá passando agora. Não, a gente nem fala, tá pagando. Olha só o que a pessoa tá passando agora, olha o que ele fez comigo. Meu Deus, como eu chorei, como isso, como aquilo. Que momento horrível que eu passei naquele quando ele fez aquilo comigo. Olha agora o que ele tá passando. Fazemos ainda muito isso, né? E não foi que Jesus nos ensinou. Né? Jesus nos ensinou não revidar, né? Nos ensinou revidar o quê? Com amor, com a caridade, né? Dar a mão ao próximo, não fazer com ele o que não queremos que façam conosco. Isso Jesus nos ensinou. Mas, enquanto nós não fizermos essa nossa reforma íntima, aqui interna, aqui dentro de nós não vamos conseguir mudar aqui a Terra. Né? Então, nós precisamos fazer essa mudança, sim. Mudança íntima e a mudança também, né? Que a Terra já vai passando para o mundo de regeneração, mas ela vai passando por quê? Porque as pessoas que aqui a habitam, esses espíritos aqui que se encontram encarnados, estão começando o quê? Buscar essa reforma íntima. Quantas pessoas já estão conseguindo buscar? Ah, que nada, Carla. Ainda tem muitos espíritos aí. Olha só essa guerra que tem aí. Olha essa coisa aí, a comunidade, aquilo tudo. Sim, tem, mas tem por quê? Porque o mal faz barulho. Eu sempre falo isso. O mal faz muito barulho. Mas nós temos obras do bem, mas nós temos muita obra do bem. Nós encontramos por aí afora quanta caridade, quantas pessoas boas. Nós ainda encontramos, nós já encontramos muitas pessoas boas. Mas o que acontece? Aí a gente encontra 10 pessoas boas e uma ruim. Aquela uma ruim vai fazer uma barulheira tão grande que nós vamos falar, que coisa horrível, né? Olha como é que o mal... Não. Aí a gente esquece que o bem está muito mais à frente. Eu vou contar uma coisa rápida para fechar aqui para vocês. Como ainda tem pessoas muito boas e como tem pessoas boas. Outro dia, eu fui sair com meu marido, eu ia até encontrar com minha filha, depois de um dia de trabalho, no shopping, e aí eu estava no carro, vendo coisas de trabalho, porque assim, já anoitece, eu saio do meu trabalho, mas onde eu trabalho 24 horas. E eu lá trabalhando, mandando mensagem, faz isso, faz aquilo, sei que lá, tal. Meu marido parou na porta do shopping e falou, Carla, entra, encontra com a Débora e eu vou seguir para casa. Tá bom, eu entrei. Quando
eu vou entrar no shopping e eu procuro o celular. Falei, meu Deus, cadê meu celular? Perdi meu celular. Aí eu volto, vou lá para fora do shopping procurando. Ai meu Deus do céu, quando é aquele celular, minha vida tá lá naquele celular. E lá no trabalho, deve estar me mandando mensagem, meu Deus do céu. Aí voltei, o que eu vou fazer? Vou procurar um orelhão e vou ligar, cobrar, olha só. Aí eu vou, tem aqueles quiosques, né, nos shoppings, né, e eu viro para uma menina, tadinha, tinham 2 meninas, eu viro para a menina e falei assim, aonde tem aqui o orelhão que eu possa ligar, cobrar, porque eu perdi meu celular, e o único telefone que eu lembrei, né, que agora tudo fica no celular, foi do meu marido. Aí eu falei assim, eu preciso ligar para o meu marido para saber se o celular, se ele viu o celular, e para ele ligar para minha filha, e eu vou ficar aqui esperando ela. Aí a menina vira para mim e fala assim, não senhora, não tem mais orelhão não, aqui não tem mais orelhão não. Eu falei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? E eu pensando, não tem nem mais celular, como é que eu vou pedir um Uber quando não tem nem celular? Aí eu falei, ai meu Deus, aí ela virou para mim e falou assim, pegou o celular dela e falou assim, ela trabalhava naquele quiosque, tá? Ela pegou o celular e falou assim, liga para ele, pode ligar pro seu esposo. Aí eu peguei e olhei assim para ela e falei assim, eu vou ligar, cobrar, tá? Ela, não, pode ligar direitinho, não precisa ligar, cobrar não. Aí eu liguei, meu marido custou a atender, aí ele depois atendeu, eu falei com ele, aí ele, vou procurar. Aí eu desliguei, aí depois ele me ligou, falou, tá, que você deixou o teu celular aqui e tal. Aí ligou para minha filha veio, depois minha filha veio e falou assim, existem pessoas muito boas na Terra, né? É que nós não conseguimos enxergar, é isso, porque o mal faz barulho. E o bem, ele passa despercebido. Né? Quem ia ver que aquela menina, né, trabalha naquele quiosque? Quando eu cheguei para fazer uma pergunta para ela, né, ela pegou o celular dela no balcão do lado de dentro e falou assim, liga do meu celular para ele. Então, assim, porque o bem, assim, ele é sutil, ele não precisa gritar, né, ele não precisa fazer escândalo, ele não precisa fazer barulho. Ele passa, né, na tranquilidade, né? Eu agradeci tanto a ela e agradeci a Deus, né, e agradeci tanto a ela. E é isso, o bem é isso, ele vai passando, né? O amor, ele é sereno. O amor e o bem, ele é sereno. Ele não precisa, né, fazer nenhum tipo de escândalo, não. Então, meus irmãos, é isso, né? Eu acho que eu consegui passar alguma coisa, né, dessa lição de hoje, né, desse estudo de hoje para vocês, né, né, dos vários mundos, né, que habitáveis, né, não somente a Terra, né, e, né, as características de cada mundo habitado, né, são daqueles espíritos que ali se encontram encarnados. Então, meus irmãos, vamos, né, sempre pensar, né, de fazer o bem, fazer o amor, ter sempre o amor, né, e quando nós pensarmos, né, de se vangloriar de alguma coisa, né, que fizeram errado com a gente, estão passando alguma dificuldade, vamos fazer isso não. Vamos pensar no bem, vamos fazer uma prece. Quando a gente souber que a pessoa que, né, um dia fez uma coisa ruim pra gente, e quando a gente pensar, aí a gente, vou fazer uma prece. Uma prece para que, né, Jesus, nosso Deus Pai, possa tirar nosso irmão daquele momento, né? Possa fazer ele conseguir, né, superar aquele mau momento que ele esteja passando. Que possamos fazer isso, né, meus irmãos? Então, que possamos ter uma noite de muita paz, muita tranquilidade e de muito amor. De muito amor. Que é isso que Jesus veio aqui nos ensinar. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, terminado o nosso estudo, nós queremos agradecer a nossa irmã Carla pelas reflexões desta noite. Agradecer também a nossa irmã Gerlane pela leitura da página. Vamos então fazer a nossa oração final para darmos prosseguimento para a aplicação do passe magnético, tá bom? Então, mais uma vez, que possamos unir os nossos pensamentos, agradecendo a esta casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de trabalho, de estudo, agradecendo aos bons espíritos pelo amparo recebido, agradecendo a Jesus, né, pela oportunidade desta noite, mas acima de tudo agradecendo a Deus porque escolhemos estar aqui nesta noite, nesse ambiente de paz e tranquilidade, buscando o aprendizado, buscando nos melhorar e aprender um pouco mais. Agradecemos também a todos que participaram desta reunião, que deram um pouquinho do seu tempo para que pudesse ser realizado. E assim, mestre amigo, mais uma vez
Agradecemos e damos prosseguimento para a aplicação do passe. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus irmãos, que todos possam se sentar, se acomodar, se concentrar, ouvindo a música até o final, que nestes momentos receberemos as vibrações emitidas pelos bons espíritos, pelos nossos irmãos. Que assim seja, que possamos ficar em paz, que possamos ter uma semana de paz e tranquilidade. Graças a Deus, que assim seja.